Nós estamos numa série de estudos bíblicos da carta de Paulo aos Gálatas. E eu quero convidar você que já está conosco, ou você que está nos assistindo pela internet, para nós fazermos a leitura bíblica da palavra do Senhor nessa noite. Somos gratos a Deus pela sua vida, você que veio, que ama a palavra do Senhor, por aqueles que também nos acompanham, aqueles que estão aí no nosso canal, no YouTube. Pedimos que você que já nos acompanha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, ative também aí, tem um símbolozinho aí do sino. Isso significa que se você ativar esse símbolo, esse sino, quando houver novos vídeos, você será notificado no seu celular para que você possa então ter acesso a esse novo vídeo. Então se inscreva, ative o sininho e nos siga também nas redes sociais. O nosso Instagram, ADTARGQNJ38, nós temos ali toda a programação da nossa igreja, está sendo sempre postada ali. Então, por gentileza, essa é a forma de você interagir também conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 1 em diante, que diz: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, e desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Apesar de ser grego, essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça de Deus que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. E eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Feche seus olhos. Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor, e nesta noite pedimos que o Teu Santo Espírito, que inspirou o apóstolo Paulo para escrever estas palavras que hoje temos diante de nós, seja, ó Pai, o mesmo Espírito que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, por meio dele, compreender a Tua vontade para nós. Fala conosco, ó Deus, nos inspira, nos ilumina, nos faça compreender esta palavra. É o que nós te pedimos nesta noite. Isto fazemos em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, começamos
ainda no final do ano passado, estudar essa carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia. E com essa carta começamos a aprender algumas coisas interessantes acerca do Evangelho. Não se trata de uma carta muito grande, mas é uma carta muito importante para a teologia cristã e para a teologia paulina, especialmente porque esta carta tem sido conhecida como a Carta da Liberdade Cristã, um tema muito caro para o apóstolo. Paulo foi muito perseguido por causa dessa mensagem. Paulo sofreu no corpo, Paulo sofreu no espírito, Paulo sofreu na alma por defender este evangelho, por ter que defender essa mensagem. Ele ganhou muitos inimigos por causa disso. Entretanto, ele não se deixou abater e continuou a erguer e a hastear o evangelho ou a bandeira do evangelho de Cristo. Paulo escreveu esta carta ainda possivelmente no início do seu ministério de apóstolo. Esta carta, ela apresenta do 1º ao 3º versículo, ou do 1º ao 5º versículo, uma espécie de síntese do evangelho que ele pregava. Quando Paulo escreve esta carta, ele defende alguns pontos que são importantes para a mensagem cristã. Já estudamos até o final do capítulo 1 e hoje queremos avançar no estudo a partir do capítulo 2, mas quero retomar alguns pontos que Paulo já defendeu no capítulo 1, que também já estudamos, a fim de, em síntese, nos lembrarmos do que vimos para avançar para aquilo que está diante de nós. O que Paulo apresentou no 1º capítulo poderia ser sintetizado em pelo menos 4 afirmações. A primeira delas é que o Evangelho de Cristo é suficiente. Quando Paulo apresenta esta verdade em Gálatas, capítulo de número 1, e versículo de número 1, e versículo de número 2, e versículo de número 3, Paulo está dizendo que o Evangelho, como também ele vai afirmar mais adiante, ele é suficiente para toda a necessidade humana. Paulo afirma que o fato de o Evangelho ser suficiente, isso significa que nós não precisamos acrescentar a ele tempero algum. O Evangelho não precisa de um sabor a mais. O Evangelho não precisa de um ingrediente a mais. O Evangelho não precisa sequer de um pouco de fermento a mais. O Evangelho por si só, ele é suficiente. O Evangelho tem que ser servido de maneira pura, de maneira genuína, sem acréscimos, sem mistura e sem criatividade para adicionarmos alguma coisa a ele. O Evangelho é suficiente. Mas este evangelho que Paulo prega e que é suficiente é o evangelho da graça de Deus. E o que é este evangelho? No versículo de número 4, Paulo sintetiza este evangelho no capítulo 1. Ele diz que o evangelho é a mensagem de que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim... Olha o propósito do Evangelho. A mensagem do Evangelho se resume: Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas há um propósito no Evangelho. E o propósito desta mensagem, desta verdade, de que Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele fez isso com o propósito de nos resgatar desta presente era perversa. O propósito do Evangelho é libertar o homem. O propósito do Evangelho é nos tirar do domínio do pecado. O propósito do Evangelho é resgatar
resgatar o ser humano do mundo. O propósito do Evangelho é tirar o mundo do coração do crente. O propósito do Evangelho é levar o crente salvo, santificado para a presença de Deus. Há um propósito. Deus tudo faz com propósito. E o Evangelho tem esse propósito. O Evangelho tem o propósito de santificar a igreja. O Evangelho tem o propósito de apresentar a igreja santa, inculpável, livre de mancha, ao seu verdadeiro noivo, que é Jesus Cristo de Nazaré, para nos resgatar desta presente era perversa. E daqui deduz-se que o Evangelho, que não é capaz de resgatar o homem do pecado, não é Evangelho. Porque o que acontece no contexto em que Paulo escreve a sua mensagem, é que Paulo é acusado pelos judaizantes de que essa mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados não era suficiente. Os judaizantes diziam: é necessário algo a mais. São necessárias as regras da lei. É necessário que se faça circuncisão. É necessário que nós coloquemos regras. É necessário que o crente continue obedecendo todos os princípios legais da Escritura. Nós não podemos abrir mão desse rigor. Nós não podemos deixar que a coisa corra solta. Nós queremos ver, nós queremos contemplar o judeuzinho ainda bebê sendo circuncidado, e depois nós queremos que ele cumpra toda a lei. Paulo, por sua vez, que defende que este Evangelho não precisa dessas ferramentas. O Evangelho não precisa desses recursos externos, porque o Evangelho não transforma o homem de fora para dentro, mas o Evangelho transforma o ser humano de dentro para fora. Nós não precisamos colocar vigias. Nós não precisamos criar uma comunidade de espiões uns dos outros, como os judeus faziam. Nós não precisamos colocar a igreja inteira para ficar em vigilância pelo que o outro faz ou deixa de fazer. Porque nós acreditamos que aqueles que são verdadeiramente transformados pelo Evangelho, essas pessoas, elas não conseguem viver sem o Evangelho guiando e conduzindo as suas vidas. Os judeus diziam: Paulo, esse negócio está me parecendo muito simples, esse negócio está parecendo que não vai funcionar, está parecendo muito barato. E Paulo vai dizer: não, este Evangelho não é barato, porque ele custou um preço alto, que foi a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este Evangelho, ele é capaz de transformar. O Evangelho é suficiente para resgatar o homem do pecado. O pastor, o líder, pode até apresentar-se diante na igreja e dizer: olha, não faça isso ou não faça aquilo. Mas muito antes
do pastor apresentar-se diante da igreja e dizer: não pode fazer isso. Existe uma força, existe um Deus que atua dentro de cada crente, que é o Espírito Santo, e Ele é capaz, e Ele é suficiente, Ele é pleno para dizer ao crente, muito antes de ele ouvir a voz do pastor, ele ouve a voz do Espírito, porque quando o crente salvo em Cristo, resgatado pelo Evangelho, peca, o Espírito Santo fala com ele: você pecou. O Evangelho, primeira afirmação, o Evangelho é suficiente. Segunda afirmação de Paulo no capítulo 1, está no capítulo 1 e no versículo de número 6. Paulo vai dizer que este Evangelho, ele tem origem divina. Podemos ver isso também no verso 11. O Evangelho, quero que saibam, irmãos, que este Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O Evangelho é suficiente. O Evangelho tem origem divina. O Evangelho é um projeto de Deus e é por isso que não tem como dar errado. Porque o Evangelho foi pensado por Deus, foi planejado por Deus, foi concretizado por Deus e foi trazido ao nosso coração por obra divina. Mas a terceira afirmação de Paulo é que o Evangelho, dos versos 11 ao verso 14, tem poder para transformar. O verso 12, 13 e 14, Paulo resume quem ele era. Vocês ouviram quem eu fui. O meu procedimento no judaísmo. Verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Para quem não sabe, Paulo teve a oportunidade de estudar na melhor escola teológica que existia naquele tempo. Morando em Tarso, ele tinha a oportunidade de ir a uma sinagoga, mas os seus pais queriam mais. E quando Paulo chegou à idade de entrar na universidade, eles o mandaram para a maior e melhor universidade daqueles tempos, a Universidade de Jerusalém. Mandaram Paulo para lá. Segundo Atos dos Apóstolos, Paulo foi e ficou morando com uma tia que ele tinha. E deduzimos isso porque há um texto em Atos que vai dizer que um sobrinho de Paulo, em determinada ocasião, veio avisar-lhe sobre um plano dos judeus para matá-lo. Paulo tinha, então, Paulo tinha família em Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. E Paulo era contemporâneo de Jesus. Mas a idade que Paulo é jovem, com seus 18 anos, Jesus ainda não começou o seu ministério. Ele estava em Nazaré. Então Paulo vai para Jerusalém, começa a estudar, e ele estuda, ele tem como um dos seus professores, na cadeira de Antigo Testamento, só um homem chamado Gamaliel. Ele estuda, ele se debruça, ele era zeloso, ele era dedicado. Termina seus estudos, ele volta para a cidade de Tarso. Tempos depois, Jesus começa o seu ministério, e é por isso que Paulo não está no cenário. Paulo não está no cenário quando Jesus realiza o seu ministério na Judéia, na Galiléia, porque ele terminou a sua faculdade e ele voltou para Tarso. Mas a partir do momento que Jesus morre e ressuscita, e que ele fica sabendo que agora o cristianismo está maior depois da morte de Jesus do que antes, o movimento de Jesus, melhor dizendo. Então ele sai de Tarso e ele vem para Jerusalém. Mas o que Paulo está dizendo nos versículos 13 ao versículo 14 ao versículo 15, é que ele superava a maioria dos judeus da idade dele. Ninguém da idade dele tinha a formação que ele tinha. Ninguém com a idade de Saulo tinha tanto conhecimento como ele. Mas
ele vai dizer que, embora ele fosse extremamente zeloso na tradição dos seus antepassados, ele tinha um plano, mas Deus tinha outro plano para ele. E o versículo de número 15 do capítulo 1 vai dizer qual foi o plano do Senhor para a vida de Paulo. E o plano do Senhor foi esse aí. O Senhor havia separado Paulo desde o ventre materno. Enquanto Paulo estava indo para a escola, para a Universidade de Jerusalém, Paulo podia estar pensando: eu vou me tornar o maior rabino de Israel. E talvez Deus estivesse dizendo: você vai se tornar o maior apóstolo da igreja. Eu estou indo estudar o Antigo Testamento. Deus estivesse dizendo: é verdade, você está indo estudar o Antigo Testamento, mas você não sabe, mas um dia você vai descobrir. Todo o seu estudo sobre o Antigo Testamento é para um dia você chegar a uma única verdade, que toda essa mensagem, todos esses livros, toda essa Bíblia aponta para o meu projeto, aponta para Cristo, aponta para a grande mensagem de salvação. Você não sabe ainda, mas um dia você vai descobrir. Você vai descobrir porque você é um chamado, você é um escolhido. Você pode, Paulo, achar que está escrevendo a tua história, mas sou eu quem estou no comando por minha soberania. Um dia eu vou revelar para você, Paulo, o que eu tenho para ti. Um dia você vai descobrir. Paulo diz: Deus me separou desde o ventre, até que chegou o dia, verso 16, a oportunidade que Deus mesmo criou para revelar o seu Filho em minha vida, a fim de que eu pregasse o Evangelho entre os gentios. A vocação celestial que Paulo está dizendo nesta terceira afirmação é que o Evangelho tem poder para transformar um perseguidor em crente em Cristo Jesus. O Evangelho tem poder, o Evangelho é suficiente. Eu me entristeço quando eu vejo de várias maneiras, de várias formas, em vários lugares, por vários líderes evangélicos, tentando adicionar uma didática, um recurso novo, uma ferramenta nova, alguma coisa diferente, sei, quem sabe às vezes uma teologia nova, uma ênfase talvez criativa, como tem sido a teologia da prosperidade, que não prega a verdadeira mensagem do Evangelho, em que as pessoas são conscientizadas por essa mensagem de que a vida próspera é sinônimo da bênção de Deus, e isso não tem nada a ver. Às vezes o homem está lá com a sua casa quitada, ele está com o seu carro importado, ele está com dinheiro na conta, e ele está vindo para a igreja, mas a sua alma está indo para o inferno. Deus não está preocupado só com isso. A mensagem do Evangelho, conforme já dissemos em Gálatas capítulo 1 e versículo 4, o Evangelho tem um propósito: afastar o homem do pecado, resgatá-lo do pecado, para que ele possa encontrar-se com Deus. Estratégias, sistemas, teologias que querem acrescentar ao Evangelho uma novidade, como se a própria mensagem do Evangelho não fosse suficiente. Talvez vocês se lembram que há alguns anos houve no Brasil uma avalanche que passou por todas as igrejas, destruindo e dividindo ministérios.
onde as pessoas diziam: você precisa participar do encontrão, você precisa ir nesse encontro. Mas o que é que tem nesse encontro? Tem um segredo que nós não podemos dizer. Mas depois que você descobrir o que tem lá, você vai voltar diferente. Depois que você for lá, você não será o mesmo. O que é isso? Senão que Paulo está dizendo: isto é um outro evangelho e um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque o evangelho não é o segredo, o evangelho é a revelação de Deus. E o próprio apóstolo Paulo diz isso no versículo de número 16. O evangelho foi revelado. Deus revelou o Filho dele em minha vida. Quando nós acharmos que o evangelho não é mais suficiente para salvar, para guiar, para santificar a igreja, para conduzir o crente para o céu, nós estaremos desabilitados para continuar pregando essa mensagem, porque quando nós acreditarmos que essa mensagem não é mais suficiente, nós vamos querer encontrar alguma coisa para acrescentar, e Paulo vai dizer que qualquer coisa que você acrescente ao evangelho, adultera o evangelho, e o evangelho adulterado é um evangelho que traz maldição. Por isso ele disse: se alguém aparecer para vocês anunciando um outro evangelho, saiba que essa nova mensagem está debaixo de maldição. Aqueles que aceitam essa mensagem também estão debaixo de maldição, e quem anuncia essa mensagem que também seja amaldiçoado. Mas a mensagem de Paulo é: primeiro, o evangelho é suficiente. Segundo, o evangelho tem origem divina, foi pensado por Deus, não tem como dar errado. Terceiro, o evangelho tem poder para transformar. Quarto, a vocação celestial é suficiente. Será que nós temos certeza da nossa vocação? E Paulo está ancorado aqui numa das maiores e mais brilhantes doutrinas do evangelho, que é a doutrina da eleição. E Paulo prega essa mensagem, ele não se envergonha dela. Você foi escolhido, você foi eleito, você foi chamado por Deus. Deus elegeu você. E isso está em Romanos capítulo de número 8 e versículo de número 1. Portanto, ou melhor, versículo de número 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados. Repita comigo: chamados. Chamados de acordo com o seu eterno propósito. Você foi chamado, você foi eleito, você foi escolhido, você foi chamado por Deus. Então Paulo está dizendo no capítulo de número 1, escrevendo aos Gálatas, o evangelho, a vocação celestial é suficiente. Agora, a última coisa que faz com que ele termine o capítulo 1, pode ser encerrado nessa frase: este evangelho que tem poder, este evangelho que surgiu e nasceu no coração de Deus, e foi concretizado pelo próprio Deus, que tem poder para transformar a sua vida, e que chama você, que vocaciona você para ser um mensageiro desta verdade. Este evangelho exige rendição. Este evangelho exige rendição. Paulo precisou se render ao evangelho. A imagem que a gente tem é a imagem de alguém que está resistindo, porque o próprio Paulo vai dizer que quando o Senhor apareceu para ele na estrada de Damasco, o Senhor disse assim para ele: Paulo,
duro, penoso, sofrível, será para ti, apenas para ti, ficar resistindo o quê? O aguilhão. E o que é o aguilhão? O aguilhão é o esporão. É aquilo que o domador de bois, naquela época, domava bois para que o boi pudesse trabalhar na preparação, na aragem da terra. Então, para que o boi pudesse arar a terra, ter um jugo em seus ombros, em seus lombos, ele precisava ser domesticado, ele precisava ser domado. E aí, o domador do boi, ou como muitas vezes no interior, às vezes era de cavalos, ele subia no animal, usando um equipamento aqui nos pés, que quando o animal não se subordinava por seu instinto, por sua natureza, ele vinha com uma certa agressividade e espora o animal, para que o animal pare de resistir. É claro que isso é muito doloroso para o animal, mas aqui é apenas uma metáfora. O que aquele homem faz é continuar esporando até que o animal se renda. E que o que o Senhor está dizendo é que Paulo estava resistindo ao Espírito, mas o Espírito estava com seu aguilhão pronto para machucar Paulo, se fosse necessário, a fim de salvar a sua vida. Deus estava preocupado com a salvação de Paulo e com a salvação de milhares de pessoas que viriam a conhecer o Evangelho por meio dele. Então o Espírito Santo estava determinado a não abrir mão dele. E não importava o quanto ele estivesse decidido a resistir, Deus ia mostrar a sua força. E sabe onde eu penso que o Espírito de Deus já estava trabalhando em Paulo? Naquele dia em que ele estava aos pés de um homem chamado Estevão, que estava pregando o Evangelho. E ele mesmo parecia ser a autoridade naquele momento que teria autorizado aquele apedrejamento. Ah, meus irmãos, isso quem sabe, talvez tenha sido de fato, talvez tenha sido esse, muito provavelmente, um espinho na carne de Paulo. Não sabemos ao certo o que de fato foi esse espinho, se foi uma enfermidade física, se foi algo que ele nunca conseguiu se livrar, se era algo que ele tinha em suas noites mal dormidas. Mas eu posso imaginar aquele homem, mesmo conhecendo o Evangelho, talvez ainda se lembrando da face daquele jovem que ele mesmo teria mandado apedrejar. Talvez ele ainda se lembrasse dos cristãos que ele arrastou pelas cidades para mandar para a cadeia. Talvez ele tivesse que lidar com isso todos os dias. E por mais que o Evangelho fosse um bálsamo para a sua alma, quem sabe aquelas memórias pudessem ainda tentar perturbar a sua mente. Não obstante isso, apesar disso, Paulo sabia que o que estava acontecendo com ele não era fruto da sua própria vontade, mas era o exercício pleno da soberania de Deus, que não abre mão dos eleitos. Você pode achar que você está em Cristo, porque um dia você disse, eu quero Cristo. E é verdade que
Talvez isso também seja uma parte da verdade. Mas a outra e a maior verdade disso é que você não disse eu quero Cristo, sem antes Cristo dizer para você eu quero você, e demonstrar para você o amor que Ele sente pela sua vida. O certo é que a nossa atitude não foi uma ação, mas foi uma reação àquilo que o Espírito Santo de Deus produziu em mim e produziu em você, porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo de Deus é quem efetua o querer e o efetuar. É Ele quem nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Ninguém chega a Cristo sem que o Pai, sem que o próprio Pai o atraia. Sabe por que você está em Cristo? Porque o Pai escolheu você. Sabe por que você está em Cristo? Porque Jesus morreu por você. Sabe por que você está em Cristo? Porque depois de o Pai ter escolhido você, depois de Cristo ter decidido morrer por você, o Espírito Santo decidiu converter você, pregar o Evangelho para você. Uma atitude humana não foi algo que veio desacompanhado da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio até você, porque a obra da salvação é uma obra trinitária. Ela é planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e implantada no coração do crente pelo Espírito Santo de Deus. É por esse motivo que eu tenho certeza que se você permanecer em Cristo, como a Bíblia diz, aleluia, que aqueles que se santificarem verão a Deus, você contemplará a face de Cristo. Sabe por quê? Porque Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos no projeto de salvação da sua vida, no projeto de salvação da sua alma. O Pai te escolheu, o Filho morreu por você e o Espírito Santo veio morar dentro de você, para que você não se perdesse e entendesse que o Evangelho tem um propósito, não só melhorar a sua vida aqui, mas melhorar, mas transformar, mas levar você para uma vida eterna com Deus. E é por isso que qualquer novidade dentro do Evangelho atrapalha o Evangelho. É por isso que qualquer ênfase diferente no Evangelho tira o crente do céu. Porque veja, a gente pode achar, pastor, qual é o problema da teologia da prosperidade? Não tem nenhum problema. É uma questão de ênfase. Os pastores da teologia da prosperidade também falam e acreditam na cruz. Sim, eles falam na cruz, eles falam na ressurreição, eles usam a mesma Bíblia e pregam o Antigo Testamento e às vezes o Novo Testamento. Mas existe um problema. Há muitas semelhanças. A teologia da prosperidade, ela tem muita semelhança com o Evangelho genuíno. Mas naquilo que ela é diferente, ela é muito prejudicial. Como assim, pastor? Porque a teologia da prosperidade acredita sim na doutrina da eleição, acredita sim nas grandes doutrinas como a da encarnação, a da redenção. Mas existe uma coisa que você nunca vai ver um pregador da teologia da prosperidade falando. Porque é uma questão de ênfase. O pregador da teologia da prosperidade tem uma mensagem que ele não sabe pregar, que é a mensagem do céu. É a mensagem do arrebatamento. É a mensagem da eternidade. Porque toda a ênfase é para que o crente esteja bem aqui. É para que o crente não sinta a necessidade da glória. Prega-se tudo, mas diminui-se a ênfase na questão daquilo que é fundamental no Evangelho. Essa, como outras,
Um outro fermento que tem sido prejudicial e tem entrado dentro das igrejas na teologia brasileira é o que nós conhecemos como a teologia da confissão positiva. E o que é a teologia da confissão positiva? A teologia da confissão positiva, atrelada à doutrina da teologia da prosperidade, mas com outra ênfase também. Ela vai extrair o sofrimento, as dificuldades de dentro do Evangelho. O crente na teologia da confissão positiva, ele aprende a dar ordens, ele aprende a exigir, ele aprende a dizer para Deus: eu não aceito isso. Uma das maiores pregadoras da teologia da confissão positiva, que pregava, dizendo que enfermidade era símbolo e sinônimo da maldição de Deus, certa vez adoeceu, e sabe o que aconteceu? Ela pediu para tirarem ela do hospital, quando ela recebeu alta, pelas portas do fundo, porque ela não queria que ninguém soubesse que ela tinha dado entrada no hospital, porque ela mesma pregava: crente não fica doente. Escreveram nos Estados Unidos, foi escrito um livro, que tem por título Deixamos o Nosso Filho Morrer. E esse livro conta a história de uma família americana que congregava numa igreja pastoreada por um desses pastores pregador da confissão positiva. E aí, certa ocasião, o filho daquele casal morreu, ou melhor, adoeceu. E precisava de um tratamento médico. Os médicos precisavam de autorização dos pais. Chamaram os pais. Conscientizaram os pais da situação do menino. Os pais chegaram na igreja e contaram para o pastor. E o pastor diz: você não vai aceitar essa situação, tenha fé. Cadê a sua fé? Você precisa ter fé. Mostre agora que você é um homem de fé. Nós vamos orar por você. A igreja vai orar por você. A igreja fez uma oração por aquele homem, por aquela mulher, orando por aquele menino que estava no hospital. E eles saíram dali e o pai recebeu a seguinte admoestação por parte do pastor: agora é hora de você provar a sua fé. Quando os médicos chamaram novamente: precisamos urgentemente iniciar o tratamento. Influenciado por aquele pastor, o pastor disse: tenha fé, acredite no milagre. Cadê a sua fé? Paulo Romeiro escreveu um livro que eu recomendo muito e fala sobre essa teologia, chamado Supercrentes. Porque dentro dessa perspectiva da confissão positiva, é exatamente isso que acontece. Pessoas precisam se apresentar como supercrentes. Pessoas que negam as dificuldades, negam as aflições, para parecerem super-heróis. Na vitrine do supermercado da fé. E aqueles pais, por influência daquela mensagem maligna, não autorizaram que o hospital iniciasse o tratamento. Porque entenderam que aceitar aquele tratamento significava falta de fé. E eles continuaram orando. Eles continuaram decretando. Eles continuaram exigindo. Eles continuaram dando ordens. Mas Deus não queria que eles dessem ordens. Deus não queria que eles estivessem de pé dando ordens.
Deus queria que eles estivessem de joelhos, humilhados na presença do Todo-Poderoso, aceitando submissamente, de maneira submissa, a soberania e a vontade de Deus, porque Deus tem diferentes maneiras de trabalhar. Aquela criança morreu. Os médicos colocaram no relatório que houve negligência por parte da família, negligência parental, pela falta de autorização de um procedimento muito simples, que poderia ter evitado a morte da criança. A justiça americana, através da promotoria e dos departamentos de acusação da justiça americana, levantaram um processo contra o casal. Não bastasse eles terem que lidar com a morte do próprio filho, eles iam agora ter que responder judicialmente, serem responsabilizados e quem sabe até presos por uma negligência. E depois de todo esse processo, eles escreveram um livro: Deixamos o Nosso Filho Morrer. O que Paulo estava nos dizendo há 2000 anos é que sempre existiu, sempre haverá gente tentando colocar uma roupagem nova no Evangelho, colocar uma ênfase nova no Evangelho. E sabe o que tem acontecido no Brasil? Como acontece no mundo? Eu não sei se vocês percebem, mas a movimentação é muito clara. A gente percebe de maneira muito nítida. Surge uma novidade aqui, uma pregação diferente aqui, um jeito novo aqui, uma ênfase nova aqui. Aí vem todo mundo em forma de comboio. Vem para cá. Mas aí daí um tempo isso aqui passa. Aí a outra novidade está ali, aí todo mundo que está aqui vai para lá. E uma vez o pastor Billy Graham, o maior evangelista, quem sabe, dos últimos 500 anos, um dos maiores evangelistas que a igreja cristã já conheceu, foi pregar numa universidade. E lá, depois de ter feito a introdução para aquela aula inaugural, naquele novo semestre, ao final de sua fala, os mestres naquela instituição acharam muito simples a palavra dele e terminaram a fala, intermediada por um dos diretores daquela instituição, dizendo assim: muito obrigado, doutor Billy Graham, pastor Billy Graham, por ter vindo nos honrar. Mas a forma como o senhor falou do Evangelho foi tão simples que simplesmente nos fez voltar 500 anos na história. Nós voltamos 500 anos no tempo para uma teologia de 500 anos atrás. Billy Graham teve a oportunidade de depois fazer o agradecimento e a oração final. E ele pediu desculpas. Ele disse: eu quero pedir perdão e desculpa à direção dessa instituição teológica, porque eu falhei. Eu reconheço que hoje eu não alcancei o meu objetivo. Porque o meu objetivo não era só voltar 500 anos, mas era voltar 2000 anos.
E infelizmente eu só consegui voltar há 500 anos, mas se eu tiver uma próxima oportunidade, eu tentarei voltar ao dia em que Cristo foi elevado no madeiro, Ele foi crucificado pelos meus pecados, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E essa é a mensagem que salva, essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que não precisa de acréscimo algum. Mas tem uma outra coisa que eu quero falar rapidamente a título de conclusão. Quando chega ao capítulo 2, este Paulo, que se rendeu a Cristo, eu não sei se vocês já leram aquele livro, Temperamentos Transformados, livrinho fininho, mas muito interessante. E o autor daquele livro, Tim LaHaye, ele fala sobre 4 temperamentos e ele identifica Paulo como um colérico. E ele faz uma análise brilhante. Claro que hoje a psicologia não trabalha mais com aquelas categorias de 4 temperamentos, era uma categoria ainda da Grécia Antiga. Mas na análise que ele faz, ele percebe e ele diz que tem algo característico em Paulo. Paulo é um homem que não conhece meio termo. Paulo é um homem que não conhece a mediocridade. Paulo é um homem que não quer nunca estar na média. Porque estar na média é ser medíocre. A palavra mediocridade vem exatamente da palavra média. Estar na média é ser medíocre. Tem gente que sempre se contenta, está bem, não tem problema se eu não estou lá em cima, mas eu também não estou lá embaixo, eu estou na média. Isso é ser medíocre. Mas Tim LaHaye diz que Paulo era um homem que não sabia o que era estar na média. Paulo era o homem dos extremos. Mas os extremos eram extremos de dedicação. Ou ele era todo do judaísmo, ou quando um dia ele foi encontrado pelo Nazareno, ele se tornou todo de Cristo. Paulo não sabia o que era estar uma parte lá, outra parte aqui. E é isso que nós precisamos entender. Tem muita gente que está com um pé lá e outro pé aqui. É melhor você ficar lá ou aqui, porque você está perdendo seu tempo. Ou seja todo do mundo, ou seja todo de Cristo. Ou seja todo do diabo, ou seja todo do Senhor. Deus não aceita metade. E quando Paulo foi a Jerusalém, segundo capítulo 2, versículo 1, nós vamos continuar na semana que vem. Ele diz: eu fui a Jerusalém 14 anos depois da conversão dele. Ele foi a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando Tito. E ele foi até lá, versículo de número 2, por causa de uma revelação. Paulo faz uma coisa aqui muito interessante, e que me chama muito a atenção. Paulo não tinha aceitado o Evangelho, Paulo não tinha sido discipulado por nenhum desses homens de Jerusalém, exceto pelo acompanhamento que ele teve desde o início de Barnabé, mas ele mesmo diz que recebeu a súmula da revelação do próprio Cristo. Mas Paulo tem uma coisa interessante. Paulo, embora não dependesse, porque ele não foi comissionado pelos líderes de Jerusalém, mas ele tinha respeito às autoridades constituídas por Deus. E ele foi para Jerusalém.
E tem dois grupos que ele cita em Jerusalém: o grupo dos influentes e o grupo dos apóstolos. E ele pregou para ambos. Os influentes não acrescentaram nada para ele, mas os apóstolos colocaram a mão na cabeça dele, oraram por ele e disseram: o Senhor te abençoe. Porque Paulo entendia, respeitava o princípio da autoridade constituída por Deus. Paulo era alguém que não precisava dessa homologação, mas ele entendia que o respeito a essas autoridades era algo que ia ser uma bênção na sua vida e no seu apostolado. O que de fato se concretizou, porque depois, quando quiseram acusá-lo de ser alguém que não respeitava autoridades, ele tinha exemplos para poder contar. Os apóstolos ouviram a minha mensagem e eles não acrescentaram nada à minha mensagem. Sabe por quê? Porque a minha mensagem não precisa de acréscimo, a minha mensagem é completa. O meu grupo, o meu destinatário é diferente dos deles. Eles decidiram: vamos pregar para os judeus. Mas Deus, meu filho, te levantou para pregar, foi para os gentios. Vai e ser uma bênção. Então Deus escolheu você. Deus não abre mão de você. Você é um vaso escolhido por Deus. Independente do que tentem dizer o contrário para você, Deus não escolheu você quando você tinha 20 anos, ou quando você tinha 10 anos, ou quando você tinha 30 anos. Deus escolheu você, foi no ventre da sua mãe. E Deus escolheu você, sabe para quê? Para que você se tornasse um instrumento, um vaso escolhido de Deus. E foi assim que Deus falou para Paulo: Paulo, ou Saulo, eu te escolhi para que sejas um instrumento meu diante dos gentios, dos reis, das autoridades, para levar o meu evangelho. O que Deus quer de nós nesse ano de 2022 é que nós sejamos crentes mais autênticos, mais destemidos, mais corajosos, mais ousados, mais ganhadores de almas. A igreja não foi, a Bíblia não diz que o inferno foi colocado na porta da igreja. É o contrário, a Bíblia diz que foi a igreja que foi plantada nas portas do inferno. Por quê? Porque se a Bíblia tivesse dito que o inferno estava na porta da igreja, a Bíblia estava reconhecendo que a igreja está dentro de um templo, parada, esperando o inimigo atacar. Mas o Evangelho não coloca a igreja dentro de 4 paredes. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e eu vou plantar os meus soldados na porta do inferno. Quem estiver dentro das cidades fortificadas vão ser arrancados de lá, porque a minha igreja vai bater, vai entrar, vai derrubar essas portas, esses portões, essas muralhas, e nós vamos arrancar do reino das trevas aqueles que estão perdidos. E o lema da nossa igreja esse ano é salvação de almas. Você precisa entender que Deus não colocou você nesse mundo para ficar com a sua boca travada, fechada. Deus colocou você para ser um ganhador de almas. E a nossa meta esse ano é ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas. E cada um de nós tem que ser um ganhador de almas. Vamos ficar de pé.